que achei engraçada foi sobre o filme John Carter, Entre Dois Mundos. As pessoas aqui no Brasil sequer ficaram sabendo sobre esse filme de forma correta. Viram que tinha um trailer, viram que era de ficção, mas não chamou muita atenção. Por quê? Por causa da porcaria dos filmes que andaram saindo. O filme do Conan, o filme do Fúria de Titãs, que é um monte de filme com um monte de gente musculosa, e cortando, matando, e machão, e luta, e história nenhuma, e porcaria, e filme chato. E não empolgou, não empolgou. Os filmes não empolgaram e o John Carter veio logo depois dessa leva e acabou não causando a devida empolgação que merecia. De início, o filme é da Disney, então ruim ele não pode ser. Mas eu ainda imaginei que ele fosse alguma coisa assim, tipo meia boca, que nem o Príncipe da Pérsia. Mas quando eu fiquei sabendo que, na verdade, o filme foi produzido pela Pixar, o primeiro filme da Pixar sem ser de todo feito por CG, eu realmente não sabia disso. Eu fiquei bastante animado, eu falei, caramba, eu quero ver esse filme. O filme, ele conta a história de um livro, na verdade é uma série de livros, uma coleção de 11 livros muito antigas e que eles tentaram fazer filme diversas vezes. É um filme que ele agrada, ele empolga, ele tem um quê que conseguiu resolver os problemas dos outros filmes que realmente foram, para mim, uma grande decepção. Eu vou tentar explicar para ver se dá para entender o filme. John Carter é um americano que ele vive numa época em que os Estados Unidos estão mal, né, das pernas e tá lá aqueles colonos lutando, os americanos contra os índios e vamos pro oeste. E nesse meio tempo, o que acontece? O John Carter ele encontra um portal que ele consegue ir da Terra para Marte. Vale ressaltar que é até engraçado o período da época, porque existiam os homens brancos, existiam os índios e eles ficavam brigando. Os índios queriam manter as terras deles, os americanos queriam dominar tudo, e é aquela coisa bem dos colonos, né? Vamos para o oeste. E lá em Marte até é semelhante, existem pessoas que são semelhantes a gente, que ficam em guerra com outros semelhantes, mas existem também os peles verdes. E o filme ele dá uma sequência engraçada, porque quando o John Carter ele chega lá, a pressão da Terra ela é diferente da de Marte, então ele na verdade é uma espécie de super-herói lá no local, ele consegue fazer coisas que ninguém consegue fazer, então todo mundo admira e todo mundo quer o John Carter por perto. O filme é legal que ele vai dando um desenrolar na trama. Né? É óbvio, tem aquela mesma coisa da princesa que se apaixona pelo cara e o cara é um revoltado e vamos fazer. O conceito da história é o mesmo, mas o desenrolar, o desenvolvimento da história é diferente, o que faz com que esse filme seja infinitamente melhor aos outros. O filme ele tem emoção, o personagem, tudo aquilo que você espera no filme ele vai acontecendo, né? Quando bem no iniciozinho do filme eles falam, vai ter uma arena aí, óbvio, tu já imaginar, eles vão lutar numa arena. Porque os peles verdes detestam voar, e tu já sabe que eles vão voar, são coisas assim óbvias. Mas mesmo assim o filme ele é agradável, inclusive é uma coisa que eu achei bem bacana foi o final do filme. O final do filme é legal porque assim, é uma sacada muito inteligente. O cara começa a fazer o quê? Ele começa a te colocar coisas muito óbvias em que você vai deduzindo, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E quando chega no final do filme, tu olha, vai acontecer isso. E tudo indica que vai acontecer, caramba, tava certo. De repente, bum! Muda completamente, dá um final diferente daquilo que você esperava, apesar de ser aquilo que você queria. O filme ele é sensacional. Ele tem um gráfico que realmente a Pixar ela fez isso de propósito. É um visual totalmente Frank Frazetta. Frank Frazetta era um ilustrador, não é? Desenhista, ilustrador da época em que ele fazia capas para revistas de terror, ele fazia os desenhos do Tarzan, ele fazia uma série de capas de álbum de disco, né, os long plays, aquelas coisas grandonas de heavy metal. Nossa, o cara é um ilustrador assim monstruoso, pena que ele se suicidou. Ele chegou a lançar 4 livros de ilustrações lindíssimas, eu mesmo tenho 2. O trabalho do Frank Frazetta é uma coisa sobre-humana, inacreditável. O cara é um desenhista e ilustrador fenomenal. Todas as imagens dele impressionam, inclusive o filme ele é recheado dessas imagens. Parece literalmente que foi feito por ele. Tudo é muito bonito, tudo é muito grandioso, tudo é muito impressionante. É um filme que eu gostei demais. Dos filmes de ficção científica, eu acho que esse é um dos que vai dar certo, apesar de ser uma produção extremamente cara, eu não sei se a Disney vai querer investir sobre isso,
mas ela está no patamar de grandes produções de ficção científica e que, se der certo de pelo menos fazerem uma trilogia, esse filme vai ser um colosso muito melhor do que basicamente todos esses outros que vêm saindo.